Boa tarde a todos, graça, misericórdia e paz. Que Deus esteja nos abençoando, já que Ele nos está dando esse privilégio de poder estudar a Sua palavra. Louvado seja o nome dEle, né? Nós não somos merecedores, mas Ele é gracioso para conosco e nos dá esse privilégio sempre de termos a Sua palavra nas nossas mãos. Vamos ler o texto bíblico de João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, dos versículos 18 em diante. Vamos ler do 15 em diante, embora nós já tenhamos lido na semana passada, mas vamos ver o texto aqui, do versículo 15 em diante. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora. Conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Ora, vós tendes a unção da parte do Santo, e todos tendes conhecimento. E todos tendes conhecimento. Versículo 21. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque sabeis, e porque sabeis, nenhuma mentira vem da verdade. Quem é meu mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, nega também o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Muito bem. O versículo 24. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também vós permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevo a respeito daqueles que vos querem enganar. E quanto a vós, a unção que dele recebeste, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele permanecei. E agora, filhinhos, permanecei nele para que quando ele se manifestar, não fiquemos confundidos, tenhamos confiança diante dele na sua vinda. E se sabeis que ele é justo, sabei que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Amém. Esse é o texto de hoje.
É um texto que nós vamos meditar, mas vamos primeiro orar neste momento. Senhor, nós te agradecemos esse privilégio que o Senhor nos concede de ler, meditar na tua palavra e de podermos receber as bênçãos dela, as bênçãos do teu Santo Espírito, falando aos nossos corações. Obrigado pela tua bondade em fazer prevalecer na nossa vida o desejo de ter contato com a tua palavra. Nós te agradecemos porque isso vem de ti e nós te louvamos por esse momento tão precioso, reconhecendo a graça do Senhor em nos ajudar, em nos ensinar, em operar na nossa mente pela tua palavra a transformação necessária para a nossa vida diária e para nos tornar semelhantes a Jesus, cada dia mais semelhantes a Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por todas as tuas bênçãos, pelos irmãos que já estão reunidos conosco e pedimos a tua direção para a vida de cada um, para as famílias que eles representam. Obrigado pelo teu santo e divino cuidado para conosco. Obrigado pela vida de teu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, que morreu na cruz para propiciar a nossa salvação. Nós oramos pedindo as bênçãos do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, nós temos visto que, mediante a obra de Jesus Cristo na cruz, e mediante sua atual obra de intercessão constante, toda a nossa relação com Deus é uma relação de filhos. Deus nos trata como filhos porque verdadeiramente nós somos filhos de Deus. Ele nos tornou filhos por sua livre e espontânea vontade. Não fomos nós que conseguimos, por merecimento algum, sermos filhos de Deus, mas nós recebemos esse presente de Deus pela graça dele por meio da fé. A fé que Deus nos plantou em nossos corações nos propicia o recebimento, a aquisição dessa bênção maravilhosa que é nos tornarmos filhos de Deus, porque nos é concedida pela ação do Espírito Santo termos a mesma natureza de filhos de Deus. E nós louvamos a Deus por isso, né? Porque a salvação não é só perdão de pecados, ela é muito mais do que isso. Ela é mudança de natureza, né? Mudança de natureza. Nós deixamos de ser filhos, deixamos de ser criaturas de Deus, pecadoras, separadas de Deus pela natureza errada, natureza contaminada, e passamos a ser pessoas que têm uma nova natureza, uma natureza de filhos de Deus agora, dispostos a viver de acordo com a vontade de Deus e viver de acordo com a palavra do Senhor. Deste modo, então, nós temos recebido essa mensagem, e o apóstolo João, ao escrever essa carta, ele está dando um senso prático para nós. Ele está mostrando que quem declara ser crente precisa andar do modo como está escrito nessa carta. Então, essa carta é uma declaração de experiência viva, de experiência prática do cristianismo. Quer saber como que um cristão age? Então, um cristão age do modo como essa carta está dizendo. O Evangelho de João, o quarto Evangelho, o Evangelho de João, é um tratado
teológico sobre a pessoa de Jesus. Já a primeira carta de João, é uma exposição daquilo que se espera de um verdadeiro cristão, né? Como é, como é que um cristão deve agir, como é que um cristão deve viver de modo a glorificar a Deus. E então ele está falando que nós não devemos, primeiro de tudo, amar o mundo. O amor ao mundo é amor às coisas do mundo, mas não só amar as coisas do mundo, mas do ponto de vista negativo. É claro que nós não devemos amar o pecado, não devemos amar as coisas erradas, não devemos nos prender àquilo que não glorifica a Deus, né? Isso é uma coisa muito clara, muito fácil de saber. Todas as pessoas sabem disso, até os não crentes sabem o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Mas existe um outro fato, que é o fato de que muitas vezes nós não amamos o mundo, rejeitamos o mal, mas aceitamos padrões do mundo na nossa vida, achando que eles estão certos, e esses padrões são padrões que são padrões mundanos que não glorificam a Deus. Então, é isso que João está dizendo aqui: não ameis o mundo, né? Quando nós permitimos que padrões mundanos, não necessariamente pecaminosos, mas padrões mundanos se sobreponham aos valores da palavra de Deus na nossa vida. Então, não ameis o mundo. Por exemplo, há pessoas que estão dizendo facilmente que todo tipo de amor é válido. Então, isso, já que todo tipo de amor é válido, então o amor é autenticado, o amor entre dois homens e o amor entre duas mulheres, no sentido de relacionamento físico, é um tipo de amor. E eles até defendem que Jonas e Davi tiveram esse relacionamento, Jesus e João tiveram esse relacionamento. Então, que Deus autentica, porque é amor. Não, pode ser um amor, mas não é o amor que Deus determina na sua palavra. Não é o amor ágape, aquele amor que me faz me interessar pelo bem-estar do meu irmão, ou das pessoas com quem eu convivo, não necessariamente irmãos, né? Porque o amor ama até o inimigo. Então, é nesse sentido que nós devemos entender que muitas vezes o mundo tem influenciado as nossas atitudes e decisões. E não ameis o mundo, não é aquilo que o mundo diz que é bom, mesmo que aparentemente seja bom, deve ser checado pela palavra de Deus. Não ameis o mundo, porque nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, ele vai falar da concupiscência da carne, os desejos carnais, né? Então, se alguma coisa é um desejo carnal, tem que ser avaliado se é um desejo carnal legítimo ou se não é legítimo. Os desejos carnais podem ser legítimos? Sim, podem ser legítimos, desde que praticados de acordo com os ensinos da palavra de Deus, nos momentos em que a palavra de Deus permite essa prática. Então,
o amor sexual, por exemplo, é legítimo, mas é legítimo em qualquer momento. Os jovens podem ficar, eu posso ter um relacionamento fora do casamento se eu tiver vontade, e a outra pessoa também? Não, porque está fora do propósito de Deus. O propósito de Deus para o relacionamento sexual é exclusivamente marido e mulher no leito conjugal. Então, fora disso, é padrão do mundo. É padrão do mundo. E mesmo um casamento de um homem e uma mulher, um casamento legítimo, mesmo sendo eles crentes, não é a prática de qualquer ato sexual ou de qualquer ato libidinoso que justifica o casamento. Por exemplo, o sexo anal é proibido em qualquer circunstância, né? Sexo oral. Então, muitas pessoas têm defendido essa prática sexual, que eu não vejo que é sexo, né? Vejo que é um ato libidinoso, mas não é sexual, porque sexo, para mim, é relacionamento peniano-vaginal. Então, nessa circunstância, nós precisamos entender que isso é uma concupiscência, é um desejo carnal que está fora do propósito de Deus. Tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. Será que tudo que eu desejo, que eu vejo, é lícito desejar? Será que tudo que meus olhos veem e querem é lícito diante da vontade de Deus? É claro que não. E a soberba da vida, que é aquela situação em que eu me olho como superior, né? A soberba da vida. Aquela situação em que eu me julgo superior aos outros e me julgo capaz de ser melhor do que alguém e de ter mais recursos do que os outros e andar atrás de recursos e conquistar cada vez mais, independente do modo como eu conquiste. Então, essas questões não são do Pai, mas elas são do mundo, né? E muitas vezes isso tem virado um padrão. A doutrina da prosperidade tem sido campeã nisso aqui, né? Ensinando que as pessoas vivem para pedir riquezas a Deus e para terem tudo aquilo que elas desejam, né? Basta pedir a Deus que Ele vai fazer. Então, ele diz que o mundo passa com todas as coisas que o mundo oferece e a sua concupiscência, isto é, os desejos carnais do mundo. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse é o que permanece para sempre, né? Quem faz a vontade do mundo, em geral, é uma pessoa que não tem uma estrutura de fé determinante, que seja determinante do caráter de filho. E aí a pessoa não é verdadeiramente, muitas vezes, filho de Deus. E só o Filho de Deus é que faz a vontade de Deus, é que permanece para sempre. E aí ele diz, então, filhinhos, esta é a última hora. Por que João fala isso, né? Esta é a última hora. Última hora do quê, né? Esta é a última hora. E conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é já a última hora. E o que significa essa última hora? A última hora significa o último tempo deste mundo, né? Então, o último tempo deste mundo é exatamente esse período de tempo em que
nós estamos vivendo o período de tempo que mostra que as coisas estão caminhando para os eventos finais que Jesus mesmo disse, que Jesus mesmo falou que esses momentos iriam acontecer. Então, esta é a última hora. João está avisando isso, né? E ele disse que nessa última hora, assim como o apóstolo Paulo também ensinou, nesta última hora haveria um aparecimento maciço de heresias, né? E o domínio do anticristo seria mais intenso. E nós sabemos que foi isso que foi ensinado, né? O texto diz assim: e conforme ouvistes de quem? Dos apóstolos, que vem o anticristo. Já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Então, João está dizendo: olha, foi avisado, rigorosamente bem avisado, que nos últimos tempos viria o anticristo. Mas, para evidenciar que o anticristo está chegando, muitos anticristos, isto é, pessoas que têm o mesmo espírito do anticristo que vai vir, pessoas que têm a mesma índole, pessoas que trabalham com o mesmo espírito, que têm a mesma disposição, que são dirigidas pelo mesmo espírito negativo, essas pessoas já estão no mundo, no nosso meio, João está dizendo, no nosso meio. E ele está dizendo isso porque na igreja em Éfeso já havia realmente pessoas agindo de tal maneira que eram espíritos de anticristo, que eram contra a doutrina de Jesus, né? Ensinando que Jesus não tinha vindo em carne, etc., como nós já vimos no capítulo anterior. Então, eles eram pessoas que ensinavam coisas erradas a respeito de Jesus. Então, João está dizendo: olha, aquele espírito que vai vir bem no final, tem muito indício deles aqui agora, tem muitas pessoas que já estão agindo no espírito desse anticristo que virá. São anticristos menores que estão já demonstrando que verdadeiramente vem o anticristo. Por quê? Porque os menores já apareceram. Então, eles saíram de nós. E por isso nós conhecemos que é a última hora, né? Já é a última hora. Não há dúvida alguma que nós estamos vivendo a última hora. A última hora aqui não são os últimos 60 minutos, não. É um último período de tempo que a gente não sabe exatamente quanto que é, mas que Deus tem absolutamente certo na sua conta. Saíram dentre nós, né? São pessoas que estavam no meio da igreja, mas não eram dos nossos. Por quê? Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Essa é uma das características das pessoas que temem ao Senhor. Uma das características é essa. Elas permanecem no meio cristão ortodoxo, no meio cristão correto, no meio cristão doutrinariamente bíblico, no meio cristão cheio do Espírito Santo, né? Porque não adianta também ficar só com ortodoxia fria, uma ortodoxia que não corresponde às necessidades espirituais do povo, né? Então, ele diz que essas pessoas, esses anticristos, saíram do nosso meio. Eles estavam no nosso meio, simplesmente se manifestaram agora. E se eles fossem verdadeiramente crentes, eles teriam permanecido no meio da igreja. Mas todos eles que saíram, eles saíram para que se manifestassem que não são dos nossos. Então, eles não ficaram
no meio, no meio evangélico, né? Eles não ficaram no seio da igreja ortodoxa, no seio da igreja apostólica. E ele, então, João, então, fala que há algumas armas que ajudam na luta contra esta situação. Que a igreja tem que se levantar contra esta situação. E a primeira condição que ele fala é no versículo 20, ele diz: ora, vós tendes a unção da parte do santo, e todos tendes conhecimento. Essa é uma arma maravilhosa, maravilhosa. O que o João está dizendo aqui nesse texto? Vós tendes a unção do santo. Todos os crentes genuínos em Jesus Cristo, todos os crentes que amam o Senhor Jesus, eles têm esta bênção maravilhosa da habitação do Espírito Santo dentro deles, no seu coração. Ora, vós tendes a unção da parte do Santo, e todos vós tendes conhecimento. Então, o Espírito Santo está morando dentro de cada crente que é conhecedor da palavra e é crente temente ao Senhor Deus. Nós temos o Espírito Santo. Nós não vamos ter o Espírito Santo, nós não vamos alcançar a graça de um dia ser cheio do Espírito Santo. Não, nós temos agora, neste momento, agora, hoje, nós somos cheios do Espírito Santo agora. Nós temos a plenitude do Espírito Santo na nossa vida hoje, desde que nós nos submetamos totalmente a Ele. Então, a plenitude está relacionada com a submissão total e a obediência. Mas mesmo aqueles que não são totalmente submissos e obedientes, eles têm o Espírito Santo porque creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Essa é a primeira arma que nós temos para lutar contra esta situação dos anticristos na igreja. Vós tendes a unção da parte do santo e todos tendes conhecimento. Isto é, tem conhecimento, quer dizer, não dá para ser enganado. Quem tem o Espírito Santo não dá para sofrer engano, não sofre engano. Quem conhece o Espírito Santo, quem se liga ao corpo de Cristo pelo Espírito Santo, né? Quem está batizado no corpo de Cristo, conforme Paulo ensina aos Coríntios, essa pessoa tem a bênção do conhecimento. O conhecimento, então, é algo que não é um conhecimento teórico, nem um conhecimento apenas intelectual, né? Racional. Ele é também um conhecimento experimental, experiencial, quando a pessoa verdadeiramente se envolve com o Senhor Jesus e com os irmãos. É por isso que esse Espírito nos é dado para nos fazer parte de um corpo. Nós somos batizados em um só corpo, isto é, inseridos num só corpo pelo Espírito Santo, de modo que todos nós, crentes em Cristo, estamos mergulhados no Espírito Santo. Isso é uma bênção indizível. E aí João diz: não vos escrevi porque não soubestes a verdade. Vocês já sabem disso. Eu estou escrevendo porque vocês já sabem. Mas eu quero que vocês tenham certeza que nenhuma mentira pode sair da verdade. Se vocês creem na verdade,
vocês vão ficar permanecendo na verdade. E nenhuma mentira vem da verdade. Então, não é possível que eles tenham, que essas pessoas que estão ensinando mentiras, os falsos mestres aí da igreja, tenham é, conhecido a verdade. Porque se eles estão ensinando mentiras, é porque verdadeiramente eles não conhecem, não têm conhecimento daquilo que o Espírito Santo ensina. E eu não escrevi para vocês porque vocês não soubessem a verdade, mas porque vocês sabem que a verdade existe e que nenhuma mentira pode sair dela. Então, aquilo que eles estão dizendo aí, vocês podem ter certeza, é mentira. Por quê? Porque não saiu da verdade que eu ensinei a vocês. Não, não é uma ação que verdadeiramente tenha sido ministrada para vocês. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ele não é isso que eles estão falando, né? Que Jesus não é o Cristo, que Jesus não é encarnação, que Jesus não se encarnou, que o Verbo não se fez carne. Então, não é isso que eles estão ensinando? Então, eu quero dizer para vocês que isso é papel do mentiroso. Quem anima, quem alimenta, quem fomenta esse tipo de doutrina é o mentiroso. E o mentiroso é Satanás. Vocês sabem disso. Esse mesmo é o anticristo, que nega o Pai e nega também o Filho. Porque quem nega o Filho, nega o Pai. Não tem jeito de negar o Filho e crer em Deus. E nem tem jeito de crer em Deus sem crer no Filho. Porque um é revelação do outro. Um é revelação do outro. Esse mesmo, esse mesmo, essa mesma pessoa que nega é o anticristo. Ele que nega o Pai e nega o Filho. Não há possibilidade alguma de viver essa mentira, né? Quem nega que Jesus é filho de Deus, nega a existência de Deus. E quem nega a existência de Deus, nega também a existência de Jesus Cristo. Há algumas pessoas que referem que creem em Jesus porque ele é um personagem histórico, mas não creem em Deus porque Deus não pode ser visto e ninguém nunca viu Deus. Isso é uma falácia, é uma mentira. Não dá para acreditar nisso. É uma história sem pé, sem cabeça, porque um é revelação do outro. Então, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Porque qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, esse tem também o Pai. Isso significa que ninguém pode confessar Jesus Cristo se não for pelo poder do Pai. Isso é impressionante, né? Quando você confessou que cria ou que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, quem estava operando isso na sua vida era e é o próprio Deus. Então, ninguém confessa Jesus Cristo por, por sua própria autodecisão, mas porque o Pai toca o seu coração e o convence de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, diz João, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, e o que desde o princípio eles ouviram? Que Jesus é o Filho de Deus. Também vós permanecereis no Filho e no Pai. Se vocês confiam naquilo que foi ensinado a vocês, né? João está dizendo isso para os irmãos lá que receberam a carta. Se vocês estão recebendo essa carta e lendo essa carta, vocês vão saber que o Verbo é Deus
O Verbo é a revelação de Deus, o Verbo é a vida de Deus. E desde o princípio vocês ouviram isso, então vocês devem permanecer no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna, a vida eterna. Que promessa é esta? A promessa que nos foi feita é que aquele que crê no Filho tem a vida. Quem não crê no Filho de Deus não tem a vida. Ele está falando aqui de vida que dura para sempre, vida eterna, né? Essa vida que é não somente uma vida sem fim, mas uma vida de outra natureza. Porque muitas vezes nós entendemos a vida eterna como uma vida de duração temporal permanente, né? Mas não é só isso que é vida eterna. É vida em outro nível, é vida de outra origem, é vida de outra natureza, é vida celestial. É uma vida que não tem fim, não só porque o tempo dela é ilimitado, mas porque ela é absolutamente superior em todas as outras condições. E essa é a promessa que ele nos fez, né? A vida eterna. E João então diz: essas coisas vos escrevo a respeito daqueles que vos querem enganar, né? Está falando contra os falsos mestres que estavam lá na igreja tentando enganar o povo. E quanto a vós, irmãos, a unção que dele recebestes, olha, de novo falando do Espírito Santo. Unção aqui é a pessoa do Espírito Santo. E quanto a vós, a unção que dele recebestes, fica em vós. O Espírito Santo vem e ele não visita a gente, ele fica na gente. Uma coisa é visitar, significa entrar e sair, né? A outra significa ficar, permanecer indefinidamente. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo é o ensinador. Ele é um ensinador. Nós já cantávamos isso há muitos anos atrás, né? Então, o grande ensinador é o Espírito Santo. Não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção do Senhor vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ele vos ensinou, assim nele permanecei. Então, João está dizendo que o Espírito Santo tem um ministério, que é a segunda arma que nós temos. A primeira arma é a arma do próprio Espírito Santo. A segunda arma é a permanência do Espírito Santo ensinando-nos a respeito desta que todo pecado deve ser expiado, né, pela presença do Senhor Jesus, mas é a unção dele, a presença do Espírito Santo é permanente, é uma unção verdadeira. Ela nos ensina a respeito de todas as coisas e não é mentira. Por que João sempre fala que não é mentira? Porque o ensino dos falsos mestres estava cheio de mentira. Então, ele sempre garante, ele sempre afirma, ele sempre confirma que o ensino que ele está apresentando é um ensino verdadeiro. E não é mentira, como vos ensinou a própria unção, o próprio Espírito Santo, assim nele permanecei. E então ele vai permanecendo no Espírito de Deus, e os filhinhos agora que ele ama com tanta profundidade, são exortados
a permanecer nele, né? João diz assim, e sabeis, e agora, filhinhos, permanecei nele, isto é, há um dever do crente de permanecer na unção. A unção permanece no crente e o crente permanece na unção. A unção, que é o Espírito Santo, permanece dentro do crente agindo na sua vida. Mas o crente também precisa permanecer obedecendo e se submetendo à orientação do Espírito Santo. Essa é uma relação dinâmica de mútua inter-relação e de dependência. O Espírito Santo permanece no crente orientando e liderando, e o crente permanece no Espírito Santo obedecendo e submetendo-se à sua vontade. Este é o modelo que Deus estabelece na sua palavra. E então ele diz: filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, ele aqui é Jesus, tenhamos confiança. Isto é, se nós permanecermos nesse relacionamento com o Espírito Santo, quando Jesus se manifestar, nós, e aqui se manifestar é vir ao mundo pela segunda vez, visivelmente, quando Jesus se manifestar, nós vamos ter confiança. Que confiança? A confiança de estarmos juntos com Ele. E não fiquemos confundidos diante dele na sua vinda. Ou seja, que nós não percamos a esperança de ressuscitarmos com Ele ou de sermos transformados se estivermos vivos durante a segunda vinda. Se sabeis que Ele é justo, justo é aquele que faz todas as coisas com justiça, com equilíbrio, com sabedoria e com santidade. Se sabemos que Ele é justo, sabei que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, esse é um outro teste para aqueles que são crentes em Jesus. Qual o teste? Se você teme a Deus, teme a Jesus, como com um temor santo, né? Um temor que é advindo da presença do Espírito Santo na vida, você vai saber que todo aquele que pratica a justiça, ou seja, todo aquele que vive em obediência à palavra, né? Praticar a justiça aqui é andar em obediência à palavra, esse é nascido dele. Então, todos os que praticam a justiça, que são nascidos de acordo com a palavra, nascidos de novo, são aqueles que andam diante de Deus e obedecem a sua palavra. E esse texto, então, nos garante que há uma luta externa e uma luta eterna, né, dentro da própria igreja, né? Uma luta que, que a gente muitas vezes não percebe, mas que é da mentira querendo interferir, entrar onde a verdade está sendo ensinada. E é muito frequente a gente se deixar enganar por determinadas situações que são manifestas de maneira alheia à vontade de Deus, né? Mas que se manifestam na igreja. E muitas vezes a gente vê, especialmente na internet, a gente vê como as igrejas estão infestadas de erros teológicos, né? De erros bíblicos, né? Fugindo da palavra de Deus.
Esse texto, então, mostra que nós devemos andar debaixo desta unção e praticando a justiça, porque quem pratica a justiça demonstra que tem conhecimento dele. E quem tem conhecimento dele sabe que o pai revela o filho e o filho revela o pai, de modo que nós podemos entender que qualquer que nega o filho também nega o pai, não tem o pai. E aquele que tem o filho, confessa o filho, tem também o pai. O papel do Espírito Santo é exatamente confirmar essa divindade de Jesus Cristo na nossa experiência, na nossa mente e no nosso coração. Muito bem, o texto é um texto muito rico, né? Muito cheio de ensinos, e nós agradecemos a Deus pela oportunidade de compartilhar, ainda que rapidamente, com os irmãos, esse texto aqui. Nosso desejo é que todos tenham aprendido alguma coisa, tenham crescido, né, espiritualmente, para ver a relação direta entre aqueles que temem a Deus e temem ao Filho e têm o Espírito Santo em suas vidas. Então, aqui a gente vê a manifestação da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e a unção, que é o próprio Espírito Santo agindo em nós. Muito bem. Deus abençoe a todos. Nós estamos encerrando o texto de hoje e pedindo a Deus que possamos prestar atenção naquilo que é do mundo, que muitas vezes entra na igreja sorrateiramente, sutilmente, e nós, às vezes, demoramos para perceber, ou às vezes nem percebemos, especialmente na nossa vida. Que Deus nos abençoe para termos essa visão espiritual e enxergarmos a luta espiritual que existe e nos postarmos debaixo da submissão e obediência ao Espírito Santo.